Imagina 10 jogadores abandonando um time campeão para apostar tudo em um sonho impossível. É março de 1912. Uma bola rola na Praça Pública da Glória, no Rio de Janeiro. Não há gramado, não há estádio. Apenas homens suados, determinados, correndo atrás de uma ideia que parecia maluca. Transformaram um clube de regatas em potência do futebol. Você consegue sentir o cheiro da terra batida? O barulho dos gritos ecoando na rua? É ali que nasce uma das maiores paixões do Brasil. Mas essa história não começou com glória. Começou com rebeldia. Baena, Píndaro de Carvalho e Manuel Neri. Esses nomes hoje podem parecer distantes, mas em 1911 eles eram heróis do Fluminense, campeões, respeitados, e do nada largaram tudo. Brigaram com a diretoria tricolor e fizeram uma escolha que mudaria o futebol brasileiro para sempre. Foram para o Flamengo. Só que o Flamengo não tinha futebol. Era um clube de regatas, ponto. Imagina a cena. Você está no auge da carreira, jogando pelo time mais importante da cidade e resolve apostar em um clube que nem campo próprio tinha. Parecia loucura, mas eles viram algo que mais ninguém via, uma oportunidade de construir algo do zero. Os treinos eram na Praça da Glória. Público passando, crianças correndo, vendedores gritando. Era futebol de rua no sentido mais literal que existe. Sem vestiário, sem técnico formado, sem estrutura. Apenas uma bola e a vontade de provar que eram melhores do que todos pensavam. E aí chegou o dia. 3 de março de 1912. Estreia no Campeonato Carioca. O Flamengo, esse time improvisado que treinava em praça pública, entrava em campo contra o Mangueira. Ninguém esperava muito. Afinal, como um time sem tradição poderia competir com quem já estava estabelecido há anos? 16-2. Você ouviu direito. Na estreia, o Flamengo meteu 16 gols. 16! O estádio ficou em silêncio por alguns segundos. As pessoas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Aqueles homens que treinavam na rua tinham acabado de dar um show que ninguém ia esquecer. E no jogo de volta, 14-0, como se 16-2 não tivesse sido suficiente para provar o ponto. Mas o futebol não é só sobre goleadas, é sobre resistência. E o Flamengo logo descobriu isso. O campeonato era disputado em pontos corridos, turno e retorno. 8 times brigando pelo título. E mesmo com aquelas goleadas históricas, o Flamengo tropeçou logo no início. Perdeu para o Paysandu, perdeu para o próprio Fluminense, numa partida que deve ter doído especialmente para quem havia deixado o clube tricolor. Eram 2 reveses que podiam ter quebrado o moral de qualquer time iniciante. Mas alguma coisa aconteceu no vestiário. Talvez uma conversa entre os veteranos, talvez a raiva de quem foi subestimado. O fato é que o Flamengo do segundo turno era outro time, praticamente invicto, jogando como se cada partida fosse uma final. No final das contas, terminou vice-campeão. 10 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Para um time que tinha começado do zero, era quase um milagre, mas quase não era o suficiente. 1913 chegou com a mesma história, tropeços no início, quedas contra São Cristóvão e Botafogo. Era como se o time precisasse aprender a sofrer antes de saber vencer. Mas lá pelo meio do campeonato, algo clicava. O segundo turno era novamente uma demonstração de força, invicto, consistente. 3º lugar. Melhor que no ano anterior, mas ainda não era o topo. As pessoas começaram a falar. Agora sim, está amadurecendo. Havia expectativa no ar. O Flamengo estava crescendo e todo mundo podia ver. E então chegou 1914, o ano da virada. Ricardo Rimmer. Esse nome precisa ser lembrado. Ele veio do Fluminense e do América, 2 gigantes da época. Chegou quieto, sem alarde, como quem não quer chamar atenção. Mas quando pisou em campo, explodiu. 8 gols. Artilheiro do time. O homem que o Flamengo precisava para finalmente chegar ao topo. Foi nesse ano que tudo se encaixou. Não apenas os gols de Rimmer, mas todo o conjunto. A experiência dos veteranos que vieram do Fluminense, o amadurecimento de quem havia aprendido a perder, a fome de quem sabia que era a hora. Quando a poeira baixou, o Flamengo era campeão carioca.
primeiro título da história. Nada de vice, nada de quase. Era campeão de verdade. Você consegue imaginar a explosão, a festa na rua? Aqueles homens que tinham começado treinando na Praça da Glória agora erguiam um troféu. Não era só uma vitória esportiva, era a prova de que dá para começar do nada e chegar ao tudo. Mas se 1914 foi especial, 1915 foi épico. Sidney Pollain se juntou ao grupo, e o Flamengo não só repetiu o título, como fez isso de forma invicta. Invicto! Nenhuma derrota sequer. Era como se o time tivesse encontrado uma fórmula mágica. Bicampeonato. 2 conquistas seguidas. O clube que 5 anos antes nem existia no futebol, agora era a referência do Rio de Janeiro. Mas aí que a vida mostra que no futebol, como na vida, nada é para sempre. 1916 deveria ter sido o ano da confirmação. O Flamengo finalmente tinha um estádio próprio na Rua Paissandu. Podia treinar de verdade, jogar em casa, ter condições profissionais. Era tudo que sempre sonharam. E foi justamente quando tudo desmoronou. 4º lugar. Derrotas que doíam, empates que frustravam. O time que havia sido bicampeão agora patinava no meio da tabela. Era como se ter estrutura tivesse tirado a fome, a vontade, aquele algo especial que só quem luta na adversidade consegue ter. Ter campo não garantia a vitória. Era preciso saber usá-lo, dominá-lo, fazer dele uma fortaleza. E isso levou tempo para aprender. Os anos seguintes foram de altos e baixos. 1917 começou mal, com derrotas para América e Fluminense que lembravam os piores momentos. Mas então veio uma sequência impressionante, 9 vitórias seguidas. O Flamengo estava de volta. 1918 parecia que seria o ano. 7 vitórias nas 7 primeiras rodadas. O time voava, a torcida sonhava. Mas o futebol tem dessas coisas. No momento que você menos espera, tudo pode mudar. Derrota para o Fluminense, empates bobos, pontos perdidos. 4º lugar de novo. Era frustrante, sempre chegando perto, sempre escorregando na reta final. Mas talvez fosse isso que o Flamengo precisava, aprender que não basta ter talento, é preciso ter consistência. 1919 trouxe uma novidade. Sidney Pollain voltou do serviço militar na Inglaterra. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado e ele retornou diferente, mais maduro, mais experiente. Usou essa bagagem para decidir jogos, para liderar pelo exemplo. 12 gols, artilheiro do time. No retorno, quase tudo perfeito, mas quase, de novo, não foi suficiente. Um Fla-Flu final definiu o título para o Fluminense, vice-campeão, mas dessa vez com honra. Tinha dado tudo, mas não foi o suficiente. E então chegou 1920, o ano da redenção. Você sente quando alguma coisa vai ser especial. Havia algo no ar, uma energia diferente. O Flamengo começou arrasador. Exceto o empate, venceu tudo no primeiro turno. No retorno, manteve o nível e quando chegou ao final, tinha conquistado o título carioca invicto. Pela primeira vez na história, invicto. Era a consagração definitiva. Aqueles meninos que tinham aprendido a jogar na praça pública agora mostravam que sabiam correr com os gigantes. Mais que isso, sabiam vencê-los. Mas se você achava que a história acabaria aí, estava enganado. 1921 foi drama puro. O campeonato foi até o limite, empatado em pontos com o América. Decisão. Jogo extra. A torcida lotou o estádio. Você consegue sentir a tensão, o coração batendo forte, a garganta seca, a ansiedade de quem sabe que é tudo ou nada. Prorrogação. Quando tudo parecia perdido, Aníbal Candiota marcou o gol da vitória. Naquele momento, todo o estádio explodiu. Era mais que um gol. Era a prova de que o Flamengo sabia sofrer, sabia lutar, sabia vencer quando mais importava. Bicampeão de novo. 2 conquistas seguidas pela segunda vez na história. Vitória que valeu pelo sacrifício, pela dor, pelo drama. Não foi fácil, mas talvez por isso tenha sido ainda mais especial. 1922 veio com a expectativa do tri. O sonho do terceiro título seguido estava ali, ao alcance. Mas o futebol não é feito de sonhos, é feito de realidade. E a realidade foi dura. Tropeços no retorno,
pontos perdidos, o América assumindo a liderança no momento decisivo. Não deu. O tricampeonato escorregou pelos dedos. Era frustrante, mas também era aprendizado. Nem sempre você consegue tudo o que quer, quando quer. Mas o Flamengo não era mais aquele time que desistia na primeira dificuldade. Tinha aprendido a se levantar. E em 1924 mostrou isso mais uma vez. Retorno perfeito. Nenhuma derrota, nenhum empate. Sequência vitoriosa que lembrava os melhores momentos. E em 1925 coroou essa fase com mais um título carioca invicto. Nonô artilheiro, fazendo 30 gols. 30! Era uma marca quase impossível para a época. Mas nada era impossível para um time que tinha começado do nada e chegado ao tudo. Olhando para trás, você vê que esses primeiros 14 anos moldaram mais que títulos, moldaram uma identidade. O Flamengo nasceu grande nos resultados, mas cresceu maior ainda na alma. Porque não foi fácil, nunca foi fácil. Houve quedas, tropeços, momentos em que parecia que tudo ia desmoronar, mas sempre houve a capacidade de se levantar, de recomeçar, de lutar mais uma vez. Nos campos de terra batida, no grito dos jogadores, no cansaço depois do treino, no público que começou tímido e virou multidão. Tudo isso criou algo maior que um clube. Criou uma paixão. Vitórias invictas que entraram para a história. Títulos conquistados depois de quase frustrar, que por isso foram ainda mais doces. Heróis como Rimmer, Sidney Pullen, Nonô, Aníbal Candiota, que caíram na memória não só pelas jogadas, mas pelas lutas, pelas redes que balançaram de emoção. Se você olhar para o Flamengo desses anos, vai ver a semente do que viria depois. Paixão popular que contagia multidões, rivalidades que viram guerra, talento que impressiona, quedas que machucam, redenções que emocionam. Tudo isso estava lá, desde o começo, e talvez seja por isso que, mais de 100 anos depois, o Flamengo ainda desperta lágrimas e sorrisos com a mesma facilidade, porque nasceu para isso. No fim, o que fica não são só os troféus na vitrine, são as histórias de quem correu sem campo próprio, de quem comemorou chorando, de quem venceu quando ninguém dava nada por eles. E se você fechar os olhos agora, consegue ver aqueles jovens com chuteiras de couro, jogando-se em rede, sem gramado perfeito, mas com algo que vale mais que qualquer estrutura, sonhos grandes demais para caber em uma simples praça pública. Flamengo não se conteve. Flamengo venceu. E venceu grande, porque desde o primeiro dia, desde a primeira bola que rolou na glória, sabia que tinha nascido para ser maior que qualquer limitação.